Olá, meus queridos, então estamos chegando agora na última etapa, né, desse assunto, dessas atividades que vocês receberam. Então, vamos ali dar uma revisada na página 53, que é onde nós começamos, então, a falar realmente da nossa produção escrita, né? Então, nós vamos já tratar aqui da produção da cartinha que vocês já fizeram, mas agora com um novo olhar, com um olhar um pouquinho mais apurado, mais cauteloso, mais profundo, vocês vão conseguir rever a atividade de vocês para adequar e entregar para a professora, né? Observem ali, então, peguem o material de vocês, a página 53, carta de reclamação. Claro que algumas coisas nós vamos ter que adequar, né? Porque nós não estamos em sala de aula, então a nossa produção vai ser um pouquinho diferente, né? Não vai ter a interação dentro da sala, mas nós vamos fazer uma interação ainda. Escrever cartas a jornais, revistas, sites e plataformas de reclamação, empresas, canais ligados a órgãos públicos, etc., para expor um problema e fazer uma reclamação ou solicitação para resolvê-lo é uma ação pessoal, mas também pode envolver questões de interesse coletivo. Muitas vezes, a solução de uma questão pessoal pode se ampliar, beneficiando um grupo de pessoas ou uma comunidade inteira. Com os colegas e seu professor, assista ao vídeo. Aí vocês viram aquele vídeo, né? Se não viram, olhem ali na atividade, na própria atividade tem o link. Então, é a reprodução de uma cena do vídeo que acompanha a matéria. Calçadas irregulares e obstáculos dificultam a circulação de pessoas com deficiência no estado. Então, esse vídeo ele mostra, né, as dificuldades que a pessoa com deficiência visual passam na cidade, porque não tem a atenção e o cuidado, né, de adequar isso a eles. E as questões de interesse coletivo, como as que foram vistas no vídeo, é preciso agir sobre o problema. Então, que tal se envolver em discussão desses problemas, né? Então, é isso que vocês iriam fazer em sala, mas não foi possível, foi mais para conhecimento de vocês, né? Antes de começar, para se inteirar dos problemas que afetam sua escola ou comunidade, então tem que haver o diálogo, né? Tem que ser debatido, tem que ser compreendido, né? Esses direitos. E então a proposta das atividades, na verdade, nós não vamos discutir aqui, tá? Era mais para vocês compreenderem, simularem, imaginarem, né? Essa atividade. Agora, vocês iam discutir com os pais de vocês, com a família, né? Quais problemas, para ser o tema da carta de vocês, qual o tema vocês escolheriam? Eu vi, teve bastante gente que tratou da questão da saúde, teve gente que tratou do transporte, teve gente que trouxe especificamente problema na escola. Então, teve temas assim, argumentos bem interessantes, temas interessantes, só faltou desenvolver a carta, né? Então, definido o problema, nós teríamos que fazer o quê? Nós teríamos que planejar o texto. E planejar o texto, deixa eu passar aqui para vocês. Então, nós temos ali, ó, planejando o texto. Um pouquinho. Que seria a primeira etapa. Defina para quem a sua carta será enviada. Aqui no caso, então, nós já estamos falando da produção de vocês, tá bom? Então, pensem bem, eu recebi as cartas, mas eu não vi para quem estavam sendo mandadas. Vieram poucas cartas, mas poucos também definiram o destinatário. Então, a primeira coisa é saber para quem que eu vou mandar essa carta. Eu estou reclamando de um determinado assunto, que ele diz respeito, quem vai solucionar, eu tenho que saber quem é, para quem é, né? 2.
Como vimos, o texto de uma carta de reclamação pode ser dividido em algumas partes. Então, ele vai ter uma introdução. Verifiquem ali se a cartinha de vocês tem introdução. Ele precisa ter um desenvolvimento, ou seja, você vai relatar o problema e vai colocar argumentos para justificar por que está reclamando. Porque lembra que a gente já falou, eu não posso só resolver alguma coisa, ou pedir alguma coisa, ou mandar alguma coisa só porque sim ou porque não. Não, eu tenho que ter argumento, justificando, né, respaldando. Essa minha carta tem que ter uma despedida. Será que a minha tem? Observem ali, vejam o nome do remetente. Quem é o remetente? Quem está enviando. Que pode ser em nome do grupo, ou da família, ou o nome de vocês, individual, do aluno, né? Quem que está reclamando, afinal? A partir dos dados coletados, organize o texto em parágrafos, isso que é importante, tá, gente? Eu recebi bastante fragmento de texto em uma linha, 2 linhas, tudo corrido. Então, lembrem que precisa ter parágrafo. Parágrafo não estou falando daquele espaço no início da linha, eu estou falando de blocos de ideias, blocos de assuntos, conjuntos de assuntos, né? Então, por exemplo, no primeiro parágrafo, escreva a introdução, descrevendo o problema. Em seguida, apresente os argumentos para justificar a reclamação, isso em outro parágrafo, né? E se relatar mais de um problema, coloca mais outro parágrafo. E no último parágrafo, redija a conclusão, indicando sugestões para os problemas, levantamentos. Por fim, faça a despedida e escreva seu nome. 3. Lembre-se de que a reclamação é coletiva, ou seja, diz respeito ao problema de um grupo ou de uma comunidade. Por isso, o texto deve ser escrito no modo impessoal. Se não lembram o que é, voltem ali no início, tem já os vídeos ali no início das atividades que fala sobre essa impessoalidade. Adeque a linguagem a quem se destina a carta, para quem você está mandando, né? Você não está mandando para um amigo, né? Você está mandando para um diretor de escola, você está mandando para um prefeito, você está mandando para o secretário de educação, para o secretário de saúde, você pode estar mandando para o governador, para o presidente. Então, faça de forma adequada a linguagem, né? Verificando o grau de formalidade necessário à situação. Certifique-se de não cometer erros de grafia ou concordância. Então, leia, releia, veja se está claro. E se houver dúvida, retome as informações nas anotações que tem ali nas atividades no Para Lembrar. Não se esqueça de usar verbos no presente para descrever o problema, verbos no passado para relatar o que aconteceu, o que já foi, né? Expressões para ordenar a sequência do texto. Por exemplo, em primeiro lugar, além disso, em resumo, as conjunções, por exemplo, porém, mas, todavia, contudo. E aí isso foi a primeira etapa. Na segunda etapa da carta de vocês, aí vocês sempre com o olhar para a carta de vocês, para ver se está adequada a carta de vocês. Em dia combinado com o professor, reúnam em grupos, tá? Essa parte nós não faríamos, né? Façam a leitura da carta, isso vocês já me mandaram, já devolvi. E aí depois, na outra etapa, a professora vai escolher algumas cartas e nós vamos discutir ainda no conjunto, tá? Então, eu vou colocar na plataforma a discussão de uma ou duas cartas de vocês. Mas isso vai ser uma outra etapa que ainda está por vir. E depois da leitura dessas cartas, a turma vai escolher qual, né, vai ser enviada de fato, tá? E a avaliação da escrita. O que é a avaliação da escrita? Disso, da carta já revisada, já determinada. Então, vamos ver lá. Como que eu faço essa avaliação da reescrita? Porque o que é reescrita? Depois que eu já vi os probleminhas e adequei, né? Então, após a escolha da carta ser enviada, aí tem que considerar, tem que verificar se todos os elementos necessários da carta de reclamação estão nela,
se o relato do problema e os argumentos estão claros e organizados, né? Se dá os parágrafos, se a linguagem, a grafia, a pontuação, elas estão adequadas. A gente não vai mandar uma carta, né? Assim, de qualquer jeito, errada, incorreta ou inconveniente, né? Aí façam a reescrita coletiva, aí todo mundo ajuda, opina, né? Sugere. E aí pode ser dividido as tarefas dentro da turma. Como nós estamos numa modalidade de aula não presencial, essa atividade vai ser feita um pouquinho de forma diferente. Mas em suma é isso. Essa é a ideia de construção de vocês, então. Todas as atividades que foram elaboradas anteriormente foram justamente para que vocês consigam produzir a carta de vocês. E é isso que eu aguardo que vocês postem agora nessa semana, né? Postem na plataforma, mas agora com um cuidado maior, com uma atenção maior. Eu acredito que bastante coisa esclareceu. Se não esclareceu ainda, manda seu pedido, manda seu recadinho, manda sua solicitação de informação através da plataforma ou através do WhatsApp, tá ok? Então, boa redação para vocês, espero e atendo, como vocês veem, eu respondo a todos, né? Então, procurem. Agora, na construção, se alguma coisa não ficou clara, então vão pedindo e vão se informando. Abraço, beijo a todos, fico aguardando então a cartinha de vocês.